Jaide, boa tarde. Nós somos da Galeria Lavandeira, que é uma galeria de arte universitária da Universidade Federal da Paraíba. Ela foi inaugurada em 2014 e a gente fazia exposições presenciais até começar a Covid, e a gente começou a trabalhar fazendo entrevista, fazendo live, sempre tentando complementar é, as demandas dos alunos, né? Seja em termos assim do currículo deles, das aulas, seja da curiosidade deles. E aí eu montei um projeto esse ano em Arte no Brasil 1, e aí eu criei um sistema na galeria que a gente teria um entrevistador convidado, que são pessoas que começam a desenvolver pesquisa, e hoje é a Tayane Ribeiro, que é uma aluna de arte no Brasil, que apresentou um seminário sobre seu trabalho. A partir daí, os alunos estão querendo sempre aprender mais coisas, e eu também, e foi aí que eu comecei a te assediar, né, atrás de marcar essa entrevista. Então, a gente está, olha, ela entrando, a Tayane, a nossa entrevistadora convidada, teve que atrasou um pouquinho, porque ela teve que procurar um lugar um pouco mais silencioso. Então, a gente hoje vai gravar essa entrevista com você e depois a gente vai disponibilizar o material para todo mundo. E a Tayane, que está completamente apaixonada pelo seu trabalho e que se desdobrou no seminário, ela começa as perguntas, mas a gente costuma trabalhar coletivamente. Então, tem pergunta da Maia, tem pergunta minha, tem pergunta do Walter. É uma conversa coletiva, que eu espero que você recebeu, não foi mais ou menos o roteiro das perguntas? Eu confesso que eu não vi não, professora. Vamos fazer tudo no inédito aqui e agora. Então, mas não se grila não, porque vai É ser porque é tipo tranquilo. assim, eu sou assim, as pessoas me perguntam A, eu respondo B, entendeu? Vai muito da minha. Eu é que gosto de ficar no É, desafio do do entrevistado. momento. Tá, então tá. E eu já reparei que às vezes também você vai acompanhando com o olhar seu pensamento. Que é- Exatamente. é, então vamos começar Vamos lá, a mas vai dar pensar certo. junto. Bora, Thay? Tarde, Jair. Boa tarde, Tayane. Boa Você é tarde, estudante, né? Jair. Tayane, a Eu queria Roberta, começar dizendo quem que é estudante aí de vocês todos? Todos. Ah, você é professora, não? Eu, Da instituição, tá? Só para amor. situar. Beleza. então, eu queria começar dizendo que é uma grande alegria para a gente estar te recebendo aqui hoje à tarde, né? E acho que a gente pode começar com você compartilhando com a gente, né, um pouco do início da sua trajetória profissional, como é que começou profissionalmente, quais foram os seus percursos até aqui. Tava meio cortando, mas alguma coisa como É, percurso? sua fala tá toda cortada. O que ela perguntou é se você poderia compartilhar conosco um pouco do início da sua trajetória, como foi que você começou profissionalmente, qual mais ou menos o percurso que você lembra, como é que você lembra esse caminho que você tem feito, né, até agora? Então vamos lá. Meu nome é Jaider Isbel, eu sou indígena do povo Macuxi e sou artista, escritor, produtor, que mais? Pesquisador, né? Também sou um pesquisador dessa ideia da arte, dessa interação de mundo e tal. Então, eu posso dizer que existem basicamente dois momentos assim nessa ideia de trajetória, né? Que um primeiro momento eu faço uma relação com a minha memória mesmo de como eu me vejo no início da construção dessa, primeiro uma consciência mínima, né, de quem se é, de quem eu sou, no caso, né, Uhum. e isso é o primeiro momento da minha infância, né, o momento também que eu
tenho a oportunidade de ouvir, né, as contações de história de um dos meus avós, e nesse conjunto de histórias vem algumas histórias da nossa cosmologia, né? As histórias do Macunaíma, né, ou do Macunaíma, que é como se popularizou no Brasil, né, essa figura, esse personagem, né, o Macunaíma, que é uma figura que está na capa do livro lá do Mário de Andrade, blá, 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 que vocês devem conhecer. Se não conhecer, é bom conhecer, né? O livro vai completar 100 anos em 2028, vai ter o centenário aí, né, desse livro, que é uma das obras clássicas, né, da literatura brasileira, enfim, um dos cânones e tal, dos livros mais publicados, mais pesquisados que tem, né? No contexto do livro do Mário de Andrade, né? E tal. E aí eu venho, como eu te falei, dessa consciência, primeiro de entender que fazia parte de um povo e de entender como aquele povo estava vivendo, né? Qual a situação política, a situação de contato com o mundo, como essa coisa toda, né? E aí eu fui entendendo que eu estava, né, fazendo parte desse mundo, digamos assim, que é um mundo que está entre as aldeias e o mundão, né, que você tem acesso por meio da sede das vilas, né, ou por meio de agentes que chegam, né, nos nossos territórios, representando aí, de uma certa forma, o mundo moderno, né, enfim, o outro mundo, digamos assim. Então eu venho desse lugar, né, eu fui alfabetizado e iniciado na matemática ainda em casa, né, com minhas irmãs e minha mãe, me alfabetizaram, né, e então quando eu fui para a escola de 6 para 7 anos, eu já sabia ler, escrever, já produzia texto, né, e também desenhava, já estava começando a desenhar, né, acesso a material de lápis, né, mas bem antes já riscava na areia, óbvio, né, e tal. Mas esse é o primeiro momento, né, desse despertar, assim. Lá atrás, ainda sem ter essa ideia do que era arte, né, o que eu estava tentando fazer fosse arte, né, alguma coisa assim nesse sentido, mas sabia que tinha algo muito potente ali, né. Uhum. Então eu fui viver a minha vida escolar, né, é um lugar que eu nunca gostei de fato de estar, né, a escola, por gostar muito mais de estar no meio do povo, no meio da vida, né, na escola da vida, digamos assim. Mas aí eu acredito que eu seja uma pessoa muito prática, assim, bom, se eu vou ter que ficar aqui 10 anos da minha vida nessa escola, eu vou ter que me divertir, né, e tal. Eu procuro levar as coisas um pouco por esse lado, né? Então, na escola, eu me desenvolvi muito, né, assim, em várias questões nesse sentido, né, né, fazer minhas buscas mais autônomas mesmo, né, e é uma coisa, assim, que eu até fico pensando, assim, como os pesquisadores de hoje ainda são muito limitados, né, nessa coisa da orientação e tarará, mas essa é uma outra questão. E aí o que acontece? Fiz todo o meu ensino médio fundamental, concluí meu ensino, hoje é ensino médio, né, que a gente chamava na época de segundo grau, terminei ali, né, com 18 anos, e resolvi toda essa questão com o serviço militar, e graças aos deuses eu não fui convocado, né, não nego que me fascinei um pouco pela ideia na época da juventude, mas aí eu fui muito rapidamente entendendo essas complexidades todas, né, do que significa, né, cada realidade, cada situação. Enfim, aí nesse meio tempo eu produzi muita literatura, né, poemas, textos, contos, crônicas, e partilhava muito com os meus colegas e pedia a opinião deles, né, se eles gostavam, se estava bom, e falava naquela época, na juventude, adolescência, que queria ser escritor e tal. Aí eles falavam que estava legal, que estava bom e maravilhoso e tal, e eu pegava e jogava, rasgava, né, aí, imediatamente depois da opinião dos meus amigos, meus colegas de escola, eu rasgava e jogava fora, assim. Fiz isso durante boa parte da minha vida, né, até 2009, né, quando eu já tinha mudado para a capital Boa Vista, eu mudei para cá com 18 anos, né,
né, em busca de já, de fato, arrumar um meio de abrir caminhos para essa ideia de mundão até chegar na arte, né? Eu sabia que tinha uma possibilidade, e me disseram muito lá atrás que o único caminho possível era o estudo, né, a educação. Então, por isso que eu me dediquei muito na história da escola, me destaquei, e para poder, acreditando nessa ideia de que a educação era um caminho viável, né, para ir para um outro lugar, enfim. E aí foi, né, mas antes disso ainda, lá em Normandia, né, no lugar onde eu nasci, eu tive toda a minha, digamos assim, a maior parte da minha consciência social, política, territorial, ética mesmo, e étnica, né, ela foi formada ali. Né? Eu sou de uma família, minha mãe é muito católica, né? A nossa geração, então, as 3 ou 4 gerações que foram, né, cristianizadas e seguem, né? Muitos seguem essa coisa da Igreja Católica. E aí eu tive uma infância, uma educação católica também. Acompanhei muito as freiras e os padres no nosso próprio território, que na época era nosso território, mas não era demarcado nem homologado, né? Ele ficava pontilhado entre as fazendas dos não indígenas, e isso pressupõe uma grande violência, né, um grande conflito. Então, estar nesse lugar do conflito, vendo, entendendo muito cedo, muito criança ainda, a questão de como os fazendeiros, né, tocavam o terror, literalmente, né, contra algumas comunidades do meu povo, eu fui entendendo que aquilo ali não estava certo, que não era legal, e que de fato a gente estava numa guerra, e eu, enquanto um guerreiro, um membro daquele povo, precisava fazer alguma coisa, né? E aí foi mais uma questão mesmo bom, tem que fazer alguma coisa, não dá para esperar por ninguém. Se é para estudar, para ir para lá, vamos, né? Então eu fui. E aí já trouxe para a faculdade, para a capital, toda essa história, né, do meu lugar lá. Lá eu tive contato com as mitologias, tive contato com a violência, com a pluralidade, com essa ideia de transmundo e todas essas questões, né? Nossa família morava entre várias comunidades, num pequeno sítio da nossa família, e a sede da vila, né? E aí eu tive essa interação, tanto com o mundo das comunidades, meus próprios parentes, quanto a pequena sede da vila, aonde eu comecei a desenvolver também a minha abordagem de interação mesmo, né? Então, muito criança, eu pegava os produtos da nossa produção, da nossa roça, e levava para a cidade, para a vila, né? Não era nem cidade, era uma vila. E vendia para as mulheres, para as donas de casa, para as senhoras. Depois voltava para cobrar, recebia o dinheiro, passava na venda, comprava alguma coisa que a gente não produzia. Então eu comecei a lidar com esse mundo de fluxo muito cedo, né? Então, enquanto as minhas irmãs e os meus irmãos tinham medo de ir na vila ou de conversar com as pessoas, eu ia lá e resolvia essas coisas, né? Então, eu fui, desde muito cedo, né, um pouco nesse sentido de ter algumas atitudes, né, algumas coragens que faltavam para outras pessoas, né? Então, eu fui, de uma certa forma, né, criando essa história toda para mim mesmo, né? E ao mesmo tempo não era uma história para mim, é uma história para o meu povo, como é sempre, né? Eu não faço nem nada para mim, é tudo para o povo, para as pessoas, para o mundo mesmo, né? O meu trabalho nem é para o povo macuxi especialmente, né? O meu trabalho, eu acredito que seja para a humanidade mesmo, para as pessoas. Então, mas para até chegar lá, a gente tem que passear por tudo isso, né? Tem que se fantasiar de índio, dizer todo esse repertório, lá em cima e lá embaixo e tal, fazer um monte de performance e para poder tentar avançar na pauta, né? E levar as pessoas para esse outro lugar, né? Para despertar que várias questões são importantes, mas nós temos hoje, né, de fato, uma urgência que é muito maior do que Brasil, do que Bolsonaro, do que essa coisa toda, né? Uma urgência geral mesmo, né? Então, como a gente consegue chegar nesse lugar dessa urgência geral, né? Sendo que todos os caminhos são minados de caixinhas, de fronteiras, de rigores e outras invenções que inviabilizam, de fato, uma clareza maior do cosmos, né? Dessa plataforma de conflito e tal. Então, eu venho desse lugar, né? De conversar muito com os mais velhos. Então, eu fui uma criança que gostava dos velhos, né? Gosto até hoje, né? Eu conversava com os velhos, ajudava, trabalhava com eles, servia,
e aprendendo, né, uma forma de eu aprender sobre essas questões. Não deixei de brincar, né, minha infância foi muito divertida, brinquei muito com as crianças da minha idade, mas eu tenho uma atenção especial com os mais velhos, né, com os mais experientes e tal. E aí vim para a capital Boa Vista em 2018, né, eu estava com 18 para 19 anos, e aí entendi que lá na Normandia, lá na comunidade, para o que eu queria fazer, eu não tinha muita expectativa, né, ou eu ficava lá, casava, tinha filhos e tinha uma vida comum igual aos meus parentes, talvez caísse no alcoolismo e nem chegasse aos 30 anos, né, e tal. Então eu fiz uma opção de vida, né, acho que uma escolha, um foco e tal, e fui trabalhar nisso, né, quero ir lá ver o que que há e tal. E aí como é que faz? Ah, tem que estudar, então bora estudar. Então um pouco assim nesse sentido, né. Aí vim para Boa Vista, cheguei, fui procurar um trabalho, minha irmã já morava aqui na cidade, me convidou para vir, eu aceitei, conversei com minha mãe e meu pai, falei, vou para a cidade atrás de alguma chance, senão eu volto, qualquer coisa. E aí, fui, voltei 15 anos depois para a cidadezinha lá onde eu estudei com a primeira mostra Jair Drisbel de Artes Integradas, né? Isso já pula lá para 2011. Mas antes disso eu fiz uma faculdade, lá para 2003 a 2007, fui geógrafo. Eu sou geógrafo, né? Eu fiz 2 graduações, uma para bacharelado, outra para licenciatura, né? Então sou formado em professor de geografia, mas nunca atuei na sala de aula, como eu disse, não é um lugar de onde eu queira estar, né? E aí comecei a desenvolver as minhas pedagogias, né, atuar como um professor livre, né, um aprendiz livre também, e é o que tem funcionado para mim. Aí tentei fazer mestrado, né, 2 vezes na faculdade de geografia, né, antes quis ser jornalista, quis ser dentista, quis ser engenheiro florestal, mas nada disso funcionou porque uma razão ou outra, né, e tal. E aí eu consegui na geografia e me encontrei, gostei muito do curso, queria continuar, né. E aí os meus professores não me quiseram porque eu não era um aluno normal, né. Eu tinha um emprego, nessa época eu já trabalhava na Eletrobras, eu era funcionário federal, eu tinha um bom salário, eu estava começando a me organizar estruturalmente, né, meu pé de meia, digamos assim, construir minha casa, minha estrutura, porque eu entendi muito cedo, né, que havia um romance muito grande nessa história de ser artista, né, eu via que as pessoas passavam fome, que não tinham condição nenhuma nem de se ajudar, nem de ajudar os outros, e eu não queria aquele modelo de arte para minha vida, né, então eu fui fazer um outro movimento que é constituir basicamente essa estrutura para poder ter a cabeça minimamente livre para pensar, criar, para acompanhar o pensamento, como a professora falou, sem estar passando fome, sem estar preocupado se eu vou ter o que comer ou se a minha família está bem, né? Então eu fiz um pouco esse movimento ao contrário. Ajudei minha família toda, me ajudei, e aí eu pude, depois de um certo tempo, pedir a minha demissão, né? E aí tá, fiz prova para mestrado 2 vezes, meus professores não me quiseram porque eu não era um aluno comum. Eu não podia ser bolsista, eu não ia ser os escravos dos professores, eu não ia ser aquele negócio todo, né? Eu não ia realmente dar conta, né? Eu ia na faculdade, fazia as aulas, as provas e tal, e ia bater boca com o professor que falava mentira, que ensinava errado, e eu não deixava que eles reproduzissem aquilo com meus colegas, enfim, eu era um aluno chato. E nenhum professor ia querer me orientar, então eles não me passaram no mestrado durante dois anos, né? E eu também não me traumatizei, nem cortei meus pulsos, nem fui para o Facebook dizer que me vitimaram, que sou vítima do sistema, né? Eu falei, muito bem, dona Academia, eu vou bem ali assim, né? Cuidar da minha carreira artística, depois a gente vai conversar no outro nível, né? E aí foi, né? De repente, depois dessa decisão, uns 2, 3 anos, eu já estava sendo debatido na sala de aula com um monte de gente, de professor e tal. Eu já estava na academia há muito tempo, de uma outra forma, e construindo outros caminhos, né? Então, hoje eu sou um pesquisador, sou acadêmico, hoje a gente está fazendo um processo lá pela UFMG, para tentar certificar vários mestres, inclusive me colocaram nesse bolo, né, também como uma estratégia política, né, para conseguir a titulação de notório saber no título no nível de doutor, para poder, né, acompanhar oficialmente pesquisas de estudantes nas instituições brasileiras, né? Uhum. Então são vários movimentos assim que são feitos a partir da minha entrega para essa história toda, né? Um pouco nesse sentido. Aí
Pois é, curei a história lá com a academia, fui trabalhar minha carreira, fui pesquisar na internet, nessa época eu já tinha acesso à internet, fui procurar editais e tal, e aí encontrei um edital da Funarte, né, para produção de livro de novos escritores, e tinham 5 bolsas para a região amazônica, né, 5 bolsas para a Amazônia toda, e aí eu consegui uma bolsa dessas. Nessa época o programa pagava 30 mil, né, é um bom projeto, naquela época, ainda hoje é muito grana, né? E aí eu fiquei pensando, bom, isso aqui é dinheiro público, estão me pagando por uma ideia, por uma história que não é exatamente minha, mas é do meu povo também. E aí, então isso é sério. Então eu parei naquele momento de rasgar coisas, jogar fora e comecei a guardar umas pastinhas com alguns originais, alguns rabiscos para poder, o que hoje faz parte do acervo da galeria, né, da Galeria Jader Spell. E aí tá, né, eu fui contemplado com essa bolsa, e aí a minha proposta de realização era um livro chamado Terreiro de Macunaíma, traziam mitos, lendas e histórias em vivências, né? Foi a proposta que era para construir, né, 10, que eu chamei de neocontos na época, não sei se funciona também, tem muita importância isso, mas 10 histórias que eu narrava, onde eu tentava colocar o que era que tinha de aspectos da nossa cultura diluído na ideia da cultura nacional, da cultura geral e tal. Então eu fiz esse projeto, né? Realizei. Então foi a minha primeira estreia, assim, digamos que é um marco no meu processo, é esse, né? A aprovação desse edital em 2009. Aí o edital não precisava publicar o livro, bastava escrever os textos e mandar para a Biblioteca Nacional, enfim, para comprovar, né? Então eu escrevi, preenchi o projeto e guardei os textos e vim publicar 2 anos depois, né? O livro foi publicado em 2012, mas entre 2009 e 2010, entre aprovar e escrever o texto, eu fiz uma exposição lá na Normandia, que foi o lugar onde eu estudei, né? Que eu falei. Um belo dia, no mês de outubro, eu sempre tirava férias em setembro, outubro, então eu tirei esse ano e não viajei para nenhum lugar, eu preferi voltar para lá e fazer essa exposição, né? Porque eu já estava produzindo muita coisa e não sabia exatamente o que fazer com isso. Eu não era uma pessoa conhecida como artista, não era exatamente ninguém, eu era uma pessoa normal, na cidade de Boa Vista, trabalhando. Mas dentro de casa eu tinha um monte de quadros, um monte de coisas, né? Poemas e tarará. E aí, no meu universo, aquilo já estava funcionando e eu precisava abrir, né? Então eu aluguei um caminhãozinho aqui, enchi de obras, plastifiquei elas todas muito bem plastificadas, porque a estrada para a Normandia tem muita poeira até hoje. E aí fui, né? Eu e o motorista conversando um monte de coisa. Nessa época eu tinha um salário razoável, né? Eu podia alugar um caminhão. E aí levei, né, essa primeira exposição que eu chamei Mostra Jader Bell de Artes Integradas, né, para a Normandia. Era uma espécie de volta para casa, me representar para os parentes, para a comunidade, para a minha geração, enfim. E aí foi uma coisa muito exclusiva para lá, né? Não gerou mídia, nem procurei jornal, nem nada. E aí fui lá, levei uma coleção de pinturas, né? Primeira coleção que eu fiz, eu levei também 4 videozinhos de celular que eu, né, durante o meu trabalho lá na empresa, eu fundei com um colega de trabalho que tinha as manhas mais de edição, né? A gente fundou a Cucaoca Filmes, que era uma produtora ficcional, aí a gente produziu, ele editou para mim 3 vídeos que eu fiz com o celular. Então eu levei os vídeos, levei uma exposição de fotografia, que eu gosto muito também, né? Levei o projeto do livro e levei as artes visuais, né? E fiquei lá na cidade, né, durante 15 dias interagindo com a escola e também com a igreja, né? Porque foi durante os festejos do Círio de Nazaré, da Nossa Senhora de Nazaré, né? Que é um festival que demora 10 dias, uma novena, 9 dias, né? Tem arraiais, procissões, essas coisas. E aí eu montei a exposição dentro de uma igrejinha histórica que tinha lá. E aí foi mais, como eu falei, uma reapresentação para aquela sociedade, que era a minha sociedade, né? O meu povo ali. E aí foi lá também que eu vendi minha primeira obra, né? E depois terminou a exposição, eu voltei para Boa Vista, né? Fiz toda essa atividade lá durante esses 15 dias, voltei para Boa Vista, mas voltei a trabalhar. Mas nessa época eu tinha terminado já a graduação, né? Então eu tinha ainda conheci as pessoas da universidade e aí emiti um pedido de espaço para fazer uma exposição, né, como ex-aluno e tal, e me foi concedido.
E aí eu fiz uma exposição já quase no final do ano, 2011, os professores já estavam saindo de férias, os alunos, estava quase vazio, mas repercutiu muito, né? Então, vendi quase todos os quadros que eu tinha colocado já, e aí já começou a gerar matéria de jornal e tal. Isso em 2011, né? Aí em 2012 comecei a trabalhar, a produzir e também a buscar me conectar com os meus colegas artistas indígenas também, que já estavam trabalhando as suas pinturas, mesmo de uma certa forma isolado, sozinho, né? Por muito mais tempo do que eu, né? Então eu comecei a conhecer Carmés Emiliano, que é macuxi também, que é um grande artista, Bartô, né? Que são artistas que estavam trabalhando muito antes de mim, por serem muito mais velhos do que eu também, né? Então, consegui me conectar com esses parentes aqui e comecei a fazer um trabalho mais de articulação, de produção, né? E aí eu fiz uma provocação para eles, para a própria universidade, para alguns outros parceiros, como a própria FUNAI e uns amigos empresários que eu tinha, para a gente realizar o encontro de todos os povos, né? A universidade cedeu espaço, boa parte da estrutura, a gente conseguiu um apoio financeiro daqui e dali, investir mais alguma grana, e fizemos durante 3 anos o encontro de todos os povos, né? Que foi uma forma da gente se reunir, né? Encontro de diversidade indígena aqui em Roraima, para nós nos auto-apresentarmos, né? Nós nos apresentarmos por nós mesmos, e uns para os outros, e para a sociedade, toda essa questão, porque é uma questão muito que eu venho observando, que o que se sabe dos indígenas hoje é que alguém falou, que alguém disse, mas nunca, muito raramente se escutou de fato o cidadão indígena, né, a pessoa. Então são histórias que foram contadas de algum modo, recontadas e recontadas, mas os parentes mesmo, os donos da história, nunca tiveram a oportunidade de se pronunciar, né? Então essa é uma questão também que está muito colocada no meu trabalho, no meu posicionamento, né? Quando eu chego hoje, por exemplo, numa grande galeria em São Paulo que quer me representar, eu digo, não, moço, ninguém me representa, não funciona dessa forma. Se vocês querem uma parceria, a gente pode fazer uma parceria para eu mesmo me apresentar, entendeu? Falar minimamente do meu povo, que nem eu represento o meu povo, porque ninguém representa ninguém mesmo, né? O negócio é complexo. E nós estamos trabalhando com arte indígena contemporânea, que é uma outra coisa. A gente não quer reproduzir uma carreira de um artista não indígena, a gente é legal e tal, serve de muita coisa, a gente aprende muito, mas não é isso que a gente quer. Então, essa, basicamente, assim, um pouco o cerne, né, das questões centrais que o meu trabalho passa, né? Então, tem uma coisa que me incomoda, assim, quando me chamam de artista plástico, realmente me incomoda, porque é um negócio muito prático, né, desse mundo não indígena, do mundo europeizado, é colocar as coisas na caixinha. Não, tu é artista plástico, tu é ator, tu é desenhista, não sei o quê. E para nós as coisas não são dessa forma, né? Então, eu tento performar um pouco dessa convulsão toda, né? Porque é um pouco a natureza da minha própria criação, né? Eu sou dessa natureza, eu sou neto do Macunai, Mã. E o Macunai Mã é essa energia, né? Que ela vem, vai, muda de direção, volta, e ela está sempre em movimento, em constante movimento, de uma certa forma muito enérgica, e blá, 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 e tal, e é uma força mesmo da criação, da pulsação, da transformação, né? Não é uma força de estagnação, nem de colocar muita concretude nas coisas, né? É uma energia de movimento, de reverberação, de pulsação de vida mesmo, né? Então, é um pouco isso. E aí, foi esse momento importante da minha carreira também, em 2013, por exemplo. A gente realizou o encontro, o primeiro encontro foi realizado em 2013. Depois que eu fiz a ativação em Normandia, 2011, 2012, todo dia eu passei articulando, né? Conversando com as comunidades, visitando as aldeias, falando com os caciques, com as lideranças e tal. E aí, em 2013, a gente consegue realizar, né, o evento aqui em Boa Vista, a primeira edição. Nesse meio tempo, em 2013, o meu nome ficou um pouco conhecido por aqui pela cidade, e aí um amigo falou para uma prima dele que morava nos Estados Unidos e dava aula na Universidade de Princeton, né, que é a professora Leda Martins, antropóloga, que se doutorou lá em uma comunidade nossa por aqui, né, antropóloga de uma comunidade macuxi. E aí ele falou, olha,
precisa ter um Makushi aqui muito talentoso, precisa conhecer ele e tal, e aí ela ficou empolgada, e quando ela veio de férias dos Estados Unidos para Roraima, onde a família dela mora, e onde hoje ela mora, que ela já voltou para o Brasil, ela ficou de fato impressionada e falou, queria te convidar para ir para os Estados Unidos, não sei o quê, dar mais aula comigo, eu sou professora, tem um programa lá, e tem uma verba, não sei quem que deu um dinheiro pra gente. Aí contou uma história e eu fiquei de boa, né? Assim, do jeito que eu tô com vocês, eu escutando, não me empolguei, não fiz festa, e ela ficou, de uma certa forma, né, ela ficou um pouco, talvez, desanimada, né, porque aí ela voltou para os Estados Unidos, depois no outro ano ela voltou, de novo, e ela já trouxe uma negrona enorme, uma mulher enorme, assim, uma africana, que é a doutora Kibukili, né, chegou lá em casa também, aquela negona e tal. Aí eu falei, eu trouxe a doutora Kibukili, que é a diretora de assuntos, não sei das quantas, internacional. E aí a Kibukili falou inglês lá e tal, eu entendia já um pouco de inglês, né, comuniquei lá com ela. E aí eu vi que a coisa era realmente séria, né, e tal, digo, bom, então vamos lá ver o que dá para fazer isso aqui, né. A proposta era interessante, ela me chamou para dar um curso com ela, onde eu tinha total liberdade de fazer a ementa do curso, o material, o nome do curso e tal. E aí eu chamei o curso de Run to the Forest, né, Corrida para a Floresta, onde eu queria levar lá para aqueles alunos as nossas realidades amazônicas, né? Eles estavam interessados na nossa mitologia, eu queria dizer para eles que os índios estavam morrendo do garimpo, né? Então essa é a diferença. As pessoas querem saber da história dos índios, eu digo a história do índio, é que o Yanomami está morrendo ali, o parente também está ali na rua tomando cachaça, e não tem história bonita não, a história para contar é essa, entendeu? É isso que a gente tem que fazer, a nossa arte serve para isso, né? Para tentar levar essa galera toda para um outro lugar, né? E quando a gente mostra o índio tomando cachaça na beira da estrada, a pessoa diz, não, procura FUNAI. Eu digo, não, FUNAI já acabou faz tempo. Por que eles estão aqui? Por que eles não vão para a aldeia deles? A aldeia deles foi destruída quando passou essa estrada para construir essa cidade. Entendeu? É fazer essa coisa bem didática mesmo, assim, né, e tal. Porque chega, né? Chega de tanta exploração disfarçada de pesquisa e tanta coisa mirabolante que esse povo inventa e apresenta para a gente, e a gente não quer isso, não precisa disso, a gente está no outro momento e já sacou que essa humanidade toda vai se ferrar mesmo de uma certa forma e tal, mas ainda é preciso, né? Botar cocar, pintar a cara, fazer todo esse teatro para poder manter minimamente alguma coisa, né, dentro dessa estrutura maluca que a gente vive, né? Que não vai ser eu nem vocês que vamos destrinchar isso, mas que a gente precisa entender, enquanto estudante, pesquisador, que o buraco é muito mais embaixo mesmo, né? E que as universidades são lugares estratégicos e fundamentais que a gente quer, de uma certa forma, não é simplesmente ocupar, né? A gente quer, de fato, transformar, convidar para ir além do que já se experimentou, né? E tal. Então, também não ficar nesse churumingar de criticar a universidade sem apresentar outros horizontes, né? Sem fazer um sacrifício de estar morto de cansado, um monte de gente chata te perturbando e você tem que escolher quem você vai atender, né? Então você tem que trabalhar esse tipo de emoção, que é o que me move, né? Eu sou movido pelas emoções. Eu sou uma pessoa que, se não tiver emoção, não tem condição, né? Não tem, né? Então, assim, tem que ter um outro tipo de paixão, uma paixão muito maior do que essa própria paixão mesmo que cega, que embobece, que transforma as pessoas em idiotas, né? Em reprodutores de discursos que não sabem nem o que significa, né? Então, é bem desafiador mesmo, né? É um ambiente que a gente tem que se energizar para ganhar força, mas a gente sabe que o lugar lá é de leveza, né? Então é todo esse molejo, esse jogo de cintura que você tem que fazer mesmo, né? E tal. Então o trabalho está aí, né? Está lançado, tem produzido muita coisa, muita literatura, pensamento, tentando mesmo contribuir, colaborar com isso, né? E tem funcionado, eu vejo que ajuda muita gente, então eu acho que de uma certa forma tem muita coisa, né, que tem sentido, que tem fundamento e que dá para se investir, né? Dá para tentar fazer o que a gente vem tentando fazer, que é basicamente alimentar uma ideia de que é possível criar outras empatias, né? Em se tratando de sociedades diferentes, né? Outros tipos de empatia, outros tipos de relações de mundo que passa por uma ideia de essa questão da afetividade, né? Trazendo um pouco dos conceitos do Ailton Krenak, que é um dos nossos
bons professores, né? O Ailton é um professor excelente, porque ele vai muito além, como eu falei, dessa questão de identidade, muito além dessa questão de índio, de selvagem, de tribal, vai longe no cosmos, na filosofia mesmo, né? Mas hoje em dia pergunta quem é Ailton Krenak no Brasil, as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, né? E isso é uma injustiça muito grande, a gente ter um homem que pensa, uma pessoa, né? Um pensamento, não é nem um homem, uma capacidade, uma sensibilidade de pensamento, e que as pessoas geralmente não conhecem, né? Porque não está na Globo, porque essa coisa toda, né? Que a gente, e tal. E aí o que a gente faz? A gente faz o que pode, né? Tentando se apropriar e adaptar melhor possível essas redes sociais para as nossas questões, né? Que nos envolvem, que nos provocam mesmo a dar resposta para nós mesmos, para nossas próprias organizações, né? O movimento indígena existe, é maravilhoso e tal, mas assim, internamente, né, é muito complexo, é muito problemático, é muito conflituoso, e isso é uma realidade, e eu, enquanto artista, eu não posso simplesmente fazer vista grossa, porque eu sou o artista, né? E a arte, ela não pode mentir, ela não pode enganar, a arte, ela tem que realmente sinalizar para alguma coisa. Tem coisas aqui, né? Alerta vermelho aqui, alerta azul ali, alertas e tal. Mas a arte também, de uma certa forma, não resolve a vida, porque a vida não é a vida de todos, da coletividade, né? A arte, ela é um lugar para despertar possíveis transformações e tal. Então, esse é um lugar também que a gente reivindica, né? Dentro do movimento indígena, a autonomia do pensamento. Vocês falarem um pouco, falando muito. É um prazer estar aqui e fazer parte desse diálogo. E eu queria saber quais questões da geografia você considera importante na construção do seu trabalho. Então, a geografia, ela trouxe muitos conceitos. Lá eu estudei Milton Santos, né, que é uma outra figura central nesse Brasil, que muita gente não conhece ainda, né, que é um pensador negro, feio pra caramba, não é nada agradável olhar pra cara dele realmente, mas ele sabe muito, e é isso que é a diferença, né, a racialidade, a estética, como isso atrapalha o mundo, né. Fosse um professor lindo, do olho azul, lindo, entre aspas, né, uma ideia de todo mundo ficar de boca aberta escutando o que o homem fala, né, mas o outro é preto, e tal, e aí tem toda essa dificuldade, assim, eu tive o prazer, né, de conhecer o pensamento do professor Milton Santos lá na geografia, que eu dificilmente conheceria em um outro lugar, né, porque a gente não vê. Outro dia eu vi alguma coisa ou outra no Facebook, na rede social, alguns programas documentários sobre o trabalho dele, mas no geral, né, a galera não sabe quem é Lévi-Strauss, né, é o francês que veio, não sei o quê, essa coisa toda. Mas, então, é um pouco isso, veio dimensionar mais um pouco essa questão da ideia de território, o que significa essa coisa do território, territorialidade, todas essas questões filosóficas mesmo. Então, que o curso, ele dá um passeio geral, né? Ele vai do centro da Terra ao cosmos, né? A geografia. Então, isso me apoiou muito, me ajudou muito, né? A abrir esse horizonte, a expandir muito a visão das coisas, né? É um curso muito legal, que ele te leva a entender a complexidade das cidades, as redes máias, os sistemas e tal. E como eu falei, trabalha as hidrografias, a geografia, o sistema de chuva, clima e tal, e faz comportamento, saúde. É um curso maravilhoso. Assim, não dá para ganhar dinheiro, né? Não serve para muita coisa, mas é um curso que lhe dá muita consciência e lhe dá muito horizonte de vida, né? E aí, se você tiver e souber, você transforma isso em dinheiro se você quiser. Ela é do curso de geografia, por isso que ela está te fazendo essa pergunta. Você falou que não gosta de ficar em caixinhas, né? Mas assim, a gente fica curioso de saber se a literatura reverbera nas artes plásticas, ou como é que o seu desenho, do desenho ou da pintura, você de repente sente um desejo, uma vontade de voltar para a escrita. Como é que isso tem atualmente? Mais ou menos, como é que está andando essas duas coisas, sabe? Então, eu continuo escrevendo muito, né? Eu tenho um monte de livro aqui no Prelo, como se chama, uns livrinhos no Prelo, mas literatura também não dá dinheiro, né? Dá outros prazeres e tal. Nesse momento, eu preciso de dinheiro, né? Para estruturar o movimento dos artistas. Então, eu estou focado na pintura mesmo, né?
mas a pintura ela tem me possibilitado, como eu falei, estrategicamente alimentar a parte da literatura, né? Eu tenho escrito muitos ensaios, artigos menores, tenho publicado bastante em várias revistas acadêmicas, revistas artísticas também e tal, né? Mas são coisas que não circulam muito, mas tem muitas coisas produzidas, né? Então, de uma certa forma, isso é literatura também, né? Eu tenho uma questão com essas editoras comerciais, porque elas são muito cheias de regras e histórias que não competem, aliás, que não contemplam, pelo menos para mim, muitas das nossas questões, né? Tem alguns escritores indígenas que trabalham muito bem com elas, desenvolveram aí um sistema, uma ideia de parceria que funcionou, né? O próprio Daniel Munduruku é um ícone desses, e junto com o Cristino Apicciana e tal, eu conheci eles lá 10 anos atrás e tal, não quis ficar muito naquilo ali, e preferi seguir o meu próprio caminho, né? Tentando levar uma crítica maior sobre o que é a literatura indígena, né? E uma das questões que eu realmente digo e gosto de dizer que o indígena que veio para a cidade, se alfabetizou, escutou a história do vovô, botou no livro e disse que a história era dele, ele não é um escritor indígena. Ele é um reprodutor das histórias coletivas, e quando ele assina esse livro e não dá essa dedicatória à coletividade, ele é um picareta, né? Ele é um bandido mesmo, e isso não pode ir para frente. E outra questão com a história das editoras é que, na história da nossa mitologia, a anta fez sexo com um menino e geraram uma planta. E isso não pode ser contado no livro, e a editora vai querer tirar. E ela tira, porque ela paga e ela manipula o escritor e bota as histórias do jeito que ela quer. E isso também eu não concordo, e eu deixo bem claro, né, para quem quer que seja, essas questões, porque elas são questões centrais e complexas, e a gente tem sim que tocar nesses assuntos e nessas complexidades, né? Então, acho que então basicamente é isso, né? Literatura indígena não é você aprender a ler e escrever, contar a historinha da coletividade e num papel bonitinho botar uma capa e dizer que é escritor. Não, isso não é ser escritor. Entendeu? Para mim, na minha concepção, escritor é escrever, é criar texto, criar outras histórias, mesmo que tenha aquelas histórias de base, de origem, claro que não tem como você aquilo ali, mas você produzir outros materiais, né? Produção textual, produção crítica, contar outras histórias e tal. Histórias da coletividade não é história autoral de ninguém. E aí eu escrevo, né? Eu escrevo isso. E isso é literatura indígena porque eu sou indígena. Se eu contar uma história mirabolante para vocês, essa história vai ser indígena porque eu sou indígena. Isso não tem nada a ver com se ela é tradicional ou se é contemporânea. É indígena porque a criatura que criou é indígena, né? E aí você vai tentando ampliar, né, essas reflexões para várias questões, até dar em questões complexas mesmo, que é uma questão que está acontecendo muito, que é esse movimento, né, da onda das pessoas de uma hora para outra, sei lá se é de uma hora para outra também, né, resolverem buscar suas ancestralidades e de repente nem consegue ir muito além e se auto-intitula índio isso, índio aquilo, e sai na internet fazendo bobagem, e quando vê a comunidade toda lá na base está em pé de guerra porque não sabe o que essa figura faz na internet, dizendo que é daquele povo, que aquele povo não sabe nem que ele existe, né? Então isso é complexo também, e não sou eu que vou dar uma solução para isso também, né? Eu só sei que o nosso trabalho enquanto artistas mesmo, de comunidade, de base, de origem, quando ele é colocado nesse campo da internet, eu acredito, né, que ele deva, assim, despertar nas pessoas uma vontade, né, uma energia de reconexão. Mas e aí, como essa questão vai ser trabalhada, né? Então, envolve outras dimensões, né, que não é simples de se resolver em uma aula, ou em uma palestra, ou nem em uma geração inteira, né? Antes da Tayane fazer pergunta, eu acho que é a Tayane, eu queria te perguntar, eu trabalhei no Museu do Índio há 1000 anos atrás, né? E tinha Nieta Monte, Marcos Maia, e eles trabalhavam com a questão de criar um vocabulário escrito para cada grupo. Você viveu isso ou teve conhecimento disso? Isso ao invés de ser alfabetizado em português, trabalhar na constituição de uma linguagem escrita, nesse caso, não sei se Makushi, não sei.
O processo de letramento, né, é um processo que ainda está sendo feito, né, no Brasil. Tem muitas comunidades que ainda não têm uma grafia, estão sendo formuladas agora, né? O processo dos Makuxi, né, ele vem especialmente sendo grafado com pesquisadores do Rio Grande do Sul, né, que vieram da Universidade de Santa Maria, mais de 40 anos atrás, começaram a fazer isso. Então foi mais, não foi exatamente a FUNAI que chegou por aqui, né? Foram as universidades mesmo que começaram a fazer esse trabalho aqui com a gente, né? E é um trabalho também que claro, né, envolve muitas questões interessantes, porque aqui a gente é um povo transfronteiriço, né? Então os Makuxi da região das serras falam uma certa forma, como se fosse o paraibano, aqueles sotaques maravilhosos que eu adoro, e o outro fosse lá do Amazonas, né, que tem outro sotaque que eu também adoro, e o outro como se fosse lá do Rio Grande do Sul, né, e tal. Então são questões que desafiam ainda hoje o linguista, né, os próprios indígenas que trabalham nessa questão do dicionário, né, essa disputa de questões, de dizer que uma palavra do outro não está certa, que a outra está certa, e tal. Então nem isso está concluído também, né? Jaider, em um depoimento para o Itaú Cultural, acredito que em 2018, você fala sobre os grafismos sagrados, né, e que você evita a reprodução deles. Você ainda evita e reelabora essa dimensão do sagrado na sua obra? Bom, eu nunca mais fiz grafismo, né? Aliás, eu fiz muito pouco na minha vida. Hoje meu trabalho ele tá muito assim, né? Eu trabalho com linhas, com outros movimentos, com cor, um negócio que se enrola e sai lá na frente, né? Então, eu realmente acho que essa questão do grafismo, ela acaba sendo muito importante ao ponto de ser sagrada, né? E tal, essa coisa porque eles são usados em contextos específicos mesmo, né? É claro que tem a licença artística e toda essa questão que eu entendo também, né? Considero muito isso, né? Assim como um processo de aprendizagem, mas eu acho que de repente tem um limite nisso aí, né? Essa coisa toda. Mas assim, isso é uma posição minha, né? E aí também não vou ficar fazendo o patrulhamento de quem está fazendo isso, porque isso é muito complexo, né? Mas eu acho que a gente tinha que pensar assim, né, a seriedade que é para os povos, para as comunidades, as suas representações gráficas, suas linguagens, né, seus códigos, que são códigos muito mais intensos, muito mais profundos do que uma simples estética, né? Então tem a história da ética, né? Você se pinta de uma forma para fazer umas coisas específicas, para dar um recado, para dar um tom, né, um contorno que coloque o seu posicionamento enquanto indivíduo pertencente a um povo tal. Então era muito sério, né, isso. Você não usava essas coisas, você não ia queimar o filme do seu povo por aí à toa em outro lugar, né, e tal. Mas sei lá, as coisas ficaram tão distantes de uma ideia de sentido, de sentido mesmo, com essa coisa da colonização, né? Isso afastou tanto a gente disso que hoje as pessoas acabam não tendo muito essa consciência, né? Mesmo alguns indígenas não conseguem alcançar esse lugar dessa questão. Enfim, a pergunta foi se eu continuo sim, eu acho que não. Entendo. E aí, voltando para outra exposição sua, Transmacunaíma, você fala sobre os fundos pretos de algumas de suas obras, né? E como elas agem como buracos negros, né? Prontos para receber vida. E aí, desse primeiro ponto de cor já, né? Existe uma vibração que é provocada com esse fundo negro, né? Então, essa característica que é tão uma marca do seu trabalho, né? Ela pode ser considerada como uma cosmovisão, de uma comunhão com a natureza? Então,
O fundo preto, acho que eu fiz uns fundo preto em 2013, né? 2013, eu comecei a pintar em 2011, 2012, 2013. Eu fiz um ou outro trabalho com fundo preto em 2013, aí depois fiquei nos coloridos e tal, e aí 2016, né, quando eu fiz aquela itinerância que eu passei, inclusive, aí na Paraíba, fiz uma exposição aí no museu aí do Niemeyer. Eu levei a exposição Era Uma Vez a Amazônia, né? São 16 telas que eu fiz em fundo preto, né? Eu tinha recém descoberto o canção preto e a canetinha Posca, né? Eu conheci esse material lá no Ceará, numa loja de arte, e aí comprei e fui experimentar, né? Como era que usava. E aí quando eu me acordei da imersão, eu estava com esses 16 desenhos, né? Desenhos intensos sobre essa coisa da espoliação da Amazônia mesmo e tal. Aí eu comecei a entender, assim, e a entregar mais o meu corpo para essa coisa, né? Eu já tinha ouvido falar, um outro artista já tinha me falado desse trabalho energético, dessa queda de braço que tem ali da arte com o artista e essa energia toda que passa, que a gente não sabe muitas vezes de onde ela vem, como é que é essa frequência, né? Como é que o nosso corpo fica, né, nesse fluxo aí, né? Porque basicamente, né, a gente acessa um outro campo e aí traz as coisas desse outro campo para essa ideia do nosso campo, usando basicamente as cores, né? Pelo menos as cores e as linhas, para mim, elas funcionam muito bem, né? Como uma ideia de teletransporte mesmo e tal. Isso tem a ver também com o meu estudo com as medicinas, né? Tomar ayahuasca, de tomar rapé, os tabaco da vida, os baseados, os chás que tem por aí, de várias coisas. São os estudos que a gente faz, né, para poder acessar esse outro lugar, né? E tentar entregar o nosso corpo para que ele seja um pouco desse teletransporte de lá para cá, né? Tá? Então, eu estou um pouco nesse local, né? Nesse lugar de entender, né? Como é que os antigos acessavam isso, como é que eles mostravam isso para geral, né? Para a coletividade. Aí eu volto lá para o princípio da origem da arte entre a gente, né? Onde o artista e o xamã, em princípio, eram a mesma pessoa, né? Onde o xamã expandia a consciência, acessava lá com os astros maiores, conversava e trazia para o pé no chão, para o nosso dia a dia, as respostas, se aquele ano ia ter muita fartura, se era precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, precisava mudar, se precisava ficar. E ele ia lá, escrevia na pedra, dava a palestra dele, escrevia, desenhava na pedra, explicava, fazia esqueminha. Então eu gosto desse lugar, porque é lá onde eu levo as pessoas, né? Quando elas vêm dizer que índio não faz arte, que índio faz artesanato, que não sei o que, blá blá blá, eu levo eles lá na caverna para a gente conversar a nossa aula por lá, né? Essa coisa. Tá? E aí dizendo também que a arte, ela na nossa vida, ela é prática, ela é útil e ela é coletiva, né? Sempre, sempre. Ela não é assim individual, ela não é uma coisa que você usufrua por conta própria e se desconecta do mundo, né? Como muitas das vezes a arte não europeia peca muito nesse sentido, né? E tal. Então eu tô um pouco nesse momento, assim, aí veio essa questão toda da pandemia, mais uma vez essa coisa de fim de mundo, né, tal. E aí isso de novo me conecta com a narrativa do Macunaíma, né? Que aqui em Roraima a gente tem, né, o Monte Roraima, que é uma gigantesca montanha, depois pode dar uma googada, Monte Roraima e tal, e ela tem um formato tabular, de mesa, assim, né? Então aquela raiz, aquele tronco gigantesco, né? Foi o Macunaíma com o Aniguém Esquirã, né, os seus filhos que derrubaram ela, botaram ela no chão para poder devolver para o mundo a vida que estava indo embora, né? Porque os moradores da Terra estavam muito desordenados, igual a gente está hoje, né? Então, fogo, destruição, fome, miséria. E Macunaíma resolveu dar um bordejo por aí para ver se arrumava alguma coisa, alguma forma de consertar as coisas, né? Então ele encontra uma cutia, né, gordinha, dormindo debaixo de uma loca de pedra ali com a boca aberta. Aí ele vai lá, abre a boca da cutia e vê o que tem lá dentro, e ele vê que tem várias sementes e resto de comida que ele nunca viu, então ele desconfia que deva haver algum lugar. Então eles ficaram lá esperando a cutia acordar naturalmente, para não espantar ela, e a cutia acordou e começou a andar,
voltear não sei quanto tempo até ela voltar de novo para o pé da árvore, onde ela ia se alimentar, e quando eles deram, né, com a grande árvore, o Azakaie, que é uma gigantesca árvore que tinha tudo quanto era de fruta e de coisas, né? Não era só frutas, né? Era todo tipo de... tudo que você possa imaginar. Era o shopping center, né? Tal. Né? E Macunaíma ficou debatendo lá com os filhos dele um bom tempo, né? Se botava no chão ou não, no final das contas, Macunaíma decidiu e tacou o machado e começou a derrubar a árvore, né? Levou um bom tempo até que a árvore caiu. A árvore caiu lá de cima e lá de cima veio tudo de volta para a terra, né? Água, frutas, problemas, saúde, soluções, internet, universidade, aluno, pesquisador, veio tudo de volta lá de cima. Estamos tudo aqui de novo interagindo e já estamos para acabar o mundo de novo, né? Agora a questão é, será que quem é que vai ser o Macunaíma da vez, né, dessa história toda? Então, a minha história é uma história fantástica mesmo, porque ela envolve, de uma certa forma, essa ideia de história, de mito, de além, de sobrenatural, de surreal, com a evidência. Nós temos a grande árvore, né? Tá lá, não foi eu, não é culpa minha, não foi eu que criei aquilo, eu só tô ali, né? Nasci daquele lugar ali, então, e aí estou aqui para tentar explicar um pouquinho o inexplicável, né? Tentando levar as pessoas a ir além dessa história de Mário de Andrade, né, e tal, convidar as pessoas para virem aqui em Roraima também, ver, sentir, né? Sentir, parar de perguntar tanto e vir sentir, entregar o corpo para as energias. Eu vou. Mas Esse é lugar, isso, gente, é muita Jaider, esse loucura, né? lugar que você acabou de levar a gente agora, esse lugar tão assim especial da imaginação, onde cabe tudo. Nesse lugar, que é o lugar onde você cria, você gosta, para você criar, você precisa ficar sozinho ou você pode estar em companhia assim de outras pessoas? Não, Você eu sou muito precisa. prático, assim. Eu sou... As pessoas me chamam de antissocial, mas eu acho que eu sou um pouco autista. E, na verdade, eu sei o que eu quero, né? Pô, tem um monte de gente, o papo tá ótimo e tal. Eu tô ali, não tô a fim de conversar, eu saio de fininho, pego meu papel, começo a pintar e tento não atrapalhar e tal. Eu produzo em qualquer lugar, né? Assim. Claro que aquela condição ideal e tal é maravilhosa e tal, mas Uhum, não necessariamente. Eu consigo meio que criar um campo assim ok, rapidinho, fechou o campo, tô aqui, ok. depois abre de novo. Uhum, entendi. Adaptação, né? Adaptabilidade, porque se eu fosse esperar o ideal, eu não sairia nem da comunidade, ninguém nem saberia Uhum, que eu existia e tal. É uhum, adaptação mesmo, assim, uma forma de lidar com o lugar, com o tempo, de uma forma mais bacana possível, né? Então é por isso que eu tenho muitas coisas produzidas, porque se eu fosse esperar o momento certo, a hora certa, o computador, o laboratório, não tinha nada. A gente vai criando. Jaider, em 2013 você abriu as portas, né, da Galeria Jaider Isbel em Boa Vista. E aí você fala como um espaço coletivo, né, uma rede de colaboração, de colaborações entre artistas. Então conta pra gente como é que se dá essa atuação da galeria em nível nacional e internacional, como é que ela surgiu, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, a Galeria Jaider Isbel, né, de arte indígena contemporânea, ela é antes de tudo, uma provocação, né? Ela é uma performance também, porque o que acontece? Boa parte do meu trabalho, existe uma grande performance, né? Que ela não é uma performance que começa 2 da tarde e termina 3h30. É a performance de vida mesmo, a performance de mundo, onde a gente vai incorporando um monte de coisa e a vida é o palco que está acontecendo e tal. E é uma performance, né? Então, no meu caso, né, que eu venho com essa ideia do sistema da arte entre os índios para chegar e colocar aqui, né, do lado do sistemão que a gente chama de sistemão, né? Sistemão europeu e o sistema dos índios. Dos indígenas, que são milhares, né? Em Macuxi tem milhares. Então, tu bota tudo no plural e potencializa por 10 a confusão, os sistemas e tal. E aí,
entendi que a galeria é esse lugar, né? Um lugar de poder, um lugar de estratégia, um lugar de reunião, um lugar. Então eu digo, bom, vamos por aqui também. Eu criei a Galeria Jades Bel, mas nunca fui empresa, né? Eu vim constituir uma MEI agora, em 2016, para poder receber o meu cachê da Bienal de São Paulo, 2020, 2019, 2020. Mas, assim, o que eu fazia? Digo, bom, eu não sou artista porque eu não estudei artes, eu não sou produtor porque eu não fiz curso de produção, eu não sou nada disso que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo, a coisa está funcionando, né? Então, aqui pode ser uma galeria, que na verdade era o meu estúdio, e aí, como eu falei, a gente se reuniu lá atrás com esses 8 artistas que eu falei, Bartô, Carmés, Emiliano, e né? E aí, nessa época eu tinha, eu falei um salário razoável, né? Eu falei para eles, digo, olha, parentes, é o seguinte, eu vou fazer uma proposta para vocês, conversar um pouco, vamos tentar unir o nosso trabalho em volta de assuntos que nos conectam, que nos atravessam, que nos envolvem e tal. Foi a primeira exposição que eu fiz, chamado Vacas nas Terras de Macunaíma, tracinho de Malditas a Desejadas, né? Falei, eu estou com esse negócio encucado na cabeça, né? Vocês são artistas há muito mais tempo do que eu cheguei agora, mas isso me assustou muito e eu acho que dá para a gente trabalhar de uma certa forma junto e tal. Enfim, resumindo, vamos fazer uma exposição, eu tenho um dinheirinho aqui que recebi do meu salário, eu não estou comprando a obra de vocês, essa obra é de vocês, eu só estou me colocando à disposição para ser um guardador disso e usar isso estrategicamente para o nosso próprio benefício, para o nosso benefício do nosso povo. Isso pode demorar um dia ou pode demorar 100 anos. Eu queria esse voto de confiança e tarará. E aí foi quando a gente fez, né? O primeiro encontro de todos os povos, gerou, né, uma boa quantidade de obras. O que não vendeu, né? Claro que quase nada vendeu, porque quem diabo quer arte de índio, né? Aqui em Roraima, onde todo mundo é anti-indígena, né, e tal, mas nós fizemos a exposição, foi maravilhosa. E aí não tinha para onde mandar esse material, e óbvio que eu não ia descartar esse material e nem deixar os parentes também, né, numa situação muito complexa, né? Então, paguei eles e guardei para nós esse acervo. Então, eu tenho 3 acervos coletivos desses artistas, né? E aí, essa exposição das vacas, ela vai ser exibida lá na Bienal de São Paulo, não, no Museu de Arte de São Paulo, no MAM, né, que eu estou fazendo a curadoria. Então, quando a Bienal me convidou, a primeira coisa que eu disse foi arredar e falei, olha para cá, tá vendo esse monte de gente aqui? Você tem que falar com ele, né? Comigo não. Se falar comigo, tem que falar com eles e tal. E aí foi uma forma também de a gente estreitar um pouco o diálogo, né? Você chega com evidências. Você chega lá em São Paulo e diz para um cara daquele, de olha, eu sou de Macunaíma. Ele fala, o quê? Não entende nada. Aí você vai explicar para ele, você dá uma aula básica para ele, e ele não sabe para onde vai, porque o mundo dele se acaba ali mesmo, né? E tal. Então, mas assim, eu não gosto de ser sacana com as pessoas, né? Quando eu tiro o chão delas, eu dou um pouquinho de chão, que é para ver se ela consegue de novo achar algum caminho, né? Porque deixar a pessoa no vazio é muita crueldade e tal. E aí falei, pois é, e conta toda essa história, né, e tal. E aí você vem usando todos esses artifícios, né? Um pouco de sarcasmo, um pouco de um humor meio ácido, mas com muita evidência, né? Você tira daqui uma evidência, tira outra daqui, são as nossas flechas contemporâneas, são as nossas formas de ataque, a nossa forma de fazer política, né? A nossa sabedoria. Então, quando eles me convidaram para a Bienal, por sorte, estava em São Paulo com a Bernaldina, que é minha avó, mãe mestra, que a Covid levou por negligência do Estado brasileiro, né? E, enfim, então, mas antes, lá em 2013, quando a Leda Martins me convidou para ir para os Estados Unidos, eu falei, eu não vou, só vou se levar essa exposição, eu não vou fazer nada lá sozinho. Aí foi quando ela teve que incluir a exposição no pacote, e aí a gente levou esses artistas para os Estados Unidos e tal. Então, essa é uma forma, né? Uma forma de trabalhar a coletividade, né? Uma prospecção para a coletividade, né? Então, eu não represento esses artistas, eu não vendo o material deles, porque eu critico isso, né? E não quero isso para a minha vida, e não vai ser eu que vou reproduzir, né? Então, abri a casa, falei, olha, a casa nossa está aqui, quiser vir, vem, se não quiser, não vem, manda alguém, circula, deixa aqui e tal. Uma forma de experimentar. Eu nem chamo de coletivo, porque eu acho que coletivo é um negócio muito, eu chamo de coletividade, uma coisa aberta, uma coisa mais que deixa as pessoas fluírem, quer ficar, fica, quer não vai, quer entender minimamente como é que funciona, tá aqui, deu certo aqui, pode ser que dê certo para você e tal. Mas é nesse campo mesmo da grande experimentação, né, e tal. Aí, tem toda essa questão,
eu busco trabalhar essa questão da autonomia, né? Eu acho que, né, e provocar os artistas também para que eles desenvolvam suas habilidades, que eles têm, né? Elas são muito tolhidas por esse medo, esse preconceito que incide sobre a gente, né? Então eles não acreditam que são capazes, ou se são capazes, não acreditam que alguém vai ver, ou que alguém vai perceber, ou que alguém vai entender. Então é toda uma questão, né, de autoestima, né? Trabalhando primeiramente com os próprios artistas, né? De acreditar mesmo e de entender que o que a gente tem de mais nobre mesmo é isso, né? Os nossos conhecimentos, que embora fragmentados, são nossos e podem ainda ser acessados, né? Por um meio ou por outro, né? Que envolve aí, né? Você acessar o relatório da igreja, do padre, do militar ou do acadêmico, ou você, de novo, se entregar a rituais não cristãos para acessar essa cosmologia que os nossos antigos acessavam, que a igreja demonizou, né? Então são caminhos que a gente pode trabalhar para acessar essas bibliotecas, né? Para chegar nesse lugar da onde está, de fato, a ideia de essência do nosso conhecimento, né? E tal. Então, é um pouco isso. A galeria, ela foi instalada aqui no bairro, que é um bairro onde eu comprei um terreno quando eu comecei a receber meus salários, né? Aqui no bairro Nobre, onde moro, que é uma forma também da gente fazer um outro tipo de política e reflexão, porque a ideia que se tem dos povos indígenas é que eles são pobres, periféricos, lascados, que toda vez que chega na cidade vão para as periferias se juntar e se unir, né, com os pobres de verdade, né, socialmente falando, porque nós indígenas nós não somos pobres, porque a nossa relação de mundo é outra, né? Mas o capitalismo nos coloca como pobres, como miseráveis, porque nós de fato fazemos tudo diferente deles que trabalham a história do poder aquisitivo e da acumulação de materiais, né? Então são muitas densidades que a gente tem que se trabalhar, né? E tem que se trabalhar com muito cuidado, porque se a gente critica minimamente a colonização, a gente tem que estar atento para o que a gente está fazendo não é de fato uma nova colonização ou uma colonização da colonização. Então são muitas questões delicadas e sutis mesmo. Aí a galeria ela tem funcionado assim, né? As pessoas vêm, escolhem uma obra, leva e tal, o artista vem. Geralmente eu compro as obras dele, né? Porque, como eu falei, é muito complexo, né? O parente vem lá da comunidade com as telas, chega aqui, não volta, ou deixa para vender e de repente não vende, porque isso é complicado, né? Depois que o meu nome começou a ficar famosinho, todo mundo só quer Jair Dresbel, né? Ninguém quer mais comprar nada dos outros, só querem Jair Dresbel. Isso é um problema grande para mim e para todo mundo, porque eu não dou conta de produzir, não quero isso para minha vida, né? Mas essa história do mercado é uma força que a gente não tem como muito inferir nisso, né? Então, mais uma vez, volta para essa questão do laboratório da pesquisa e de como vencer esses desafios, né? Aí você vem trabalhar a promoção dos artistas e defender, né, a importância dessa coletividade, dessa diversidade, né? E de também da gente entender uma coisa que eu entendi muito cedo, que é essas armadilhas, né? Que tem muitas armadilhas que aparecem, né, na forma de oportunidade, na forma disso, daquilo, quando na verdade é uma armadilha, né? Então você tem que saber aonde é que está o negócio da armadilha. Desarmar armadilha ela, para armadilha. Exatamente. Jaider, nós aqui da Galeria Lavandeira estivemos acompanhando recentemente um debate organizado pela revista Select, e acho que seria interessante aqui você se estender um pouco mais sobre essa questão dos padrões museológicos. Muito se falou lá a partir de como expor a arte indígena, como mostrar a cultura indígena, e você retomou agora recentemente falar da escuta, de como historicamente não se foi escutado como deveria. Você poderia se estender um pouco mais aqui sobre os padrões museológicos? Uhum. Então, isso é uma boa seara, né? Essa coisa tal, tem uma discussão toda essa discussão contra-colonial, né? Que é um negócio bem complexo de entender também, muito enganador e tal. Então eu vou contar uma historinha aqui. Eu estava lá na Europa, eu, a Dayara Tucano e a Fernanda Caingan, né? A articulação do Ailton Krenak, essa coisa dos parceiros dele, alguns parceiros do movimento, aí convidaram ele para
um festival de cinema lá em Lisboa, ele foi, levou alguns parentes com ele, e aí, nisso, a coisa meio que se estendeu lá com os parceiros da Europa, do movimento do clima global, aquecimento global, não sei o quê. Aí, no final das contas, convidaram ele para fazer essa turnê. Ele disse que não ia, jogou para a Dayara Tucano, a Dayara Tucano disse que não ia sozinha, e me convocou, e convocou a Fernanda Caingan. Aí lá fomos nós, lá para a Europa, para fazer ativismo lá. Fiquei lá 40 dias, a Dayara ficou um pouco mais, e a Fernanda ficou por lá mesmo, que ela estava estudando doutorado lá na Holanda na época, né? Aí a gente foi, fizemos várias atividades, né? Desde escolinha até parlamento, importantes com políticos, blá, blá, blá. Aí chegou a hora dos museus, né? História da repatriação e essa discussão toda. Aí, por sorte, a gente encontrou o Boris, que ele é o diretor, não sei se ainda é, do Museu Etnológico de Genebra, na Suíça. E ele fala português muito bem, e foi ótimo, porque aí eu pude falar sem deixar nenhuma vírgula desentendida, né? Eu falei, olha, é o seguinte, vocês querem realmente dar um pontapé inicial nessa coisa da repatriação? Quero dizer para vocês que eu sou índio, que eu acho isso legal. Eu tenho um lugar lá em Roraima, que é uma galeria nossa, autônoma, que você pode embalar aqui meia obra desse material que é nosso mesmo, do nosso povo, não precisa nem levar o povo dos outros, não, me dá o povo macuxi que eu levo, eu cuido, e a gente faz a primeira experiência de repatriação, para todo mundo ver. Aí ele disse o quê? Ah, mas eu não posso, porque não sei o quê, eu não sou dono de direito a ele. Quer dizer, existe uma falsa vontade, um falso movimento de querer repatriar coisas, então não existe de fato uma vontade enfática de fazer isso, não. Existe um ensaio, uma novela muito mal feita dessa discussão sobre repatriação, né? E aí, e outra complexidade, porque repatriar precisa saber o que o povo quer aqui no Brasil, né? Por exemplo, Monte Tupinambá, falaram de repatriar, os caciques lá disseram, não, deixa lá mesmo. Aqui ninguém tem como guardar, não tem onde botar, né? Quer repatriar, constrói museu pra gente, deixa aqui que a gente cuida. Né? A gente cuida do nosso modo, não é isso que seja, deixa um mês o museu aí, depois a gente resolve tocar fogo, a gente toca, porque o museu é nosso, né? Então, essa é a diferença, né? Dessa história do padrão museológico. Os indígenas, tem indígenas que gostam de museu, eu gosto de museu, né? Não tem por que tacar bomba no museu, entendeu? Tem que discutir as complexidades, tarará, mas aquilo lá, bem ou mal, ele presta um serviço mínimo que seja, né? Claro que de roubo, de colonização e tudo isso, mas como eu falei, a gente tem que ir além dessas complexidades para apontar algum horizonte de possibilidades, senão a gente fica só nessa linha aí do negócio do crítico e não evolui. Aí tem, por exemplo, tem vários exemplos, tem parentes que não querem mesmo falar de museu por outras razões, porque ainda não conseguiram entender minimamente, ou estão em outro momento, mas tem indígenas que querem, né, que hoje levam seus materiais para o museu e pedem para o museu guardar. Isso é uma realidade, isso é um fato, não estou... Entendeu? Então, tem uns que criticam, mas tem outros que querem, que vão lá e querem construir e tal. Eu tenho trabalhado essa palavra museu, galeria, de uma certa forma também, né? E aí, nesse sentido, eu chego numa comunidade e falo, olha, parente, isso aqui é um museu. Aí o parente fica doido. O que é museu? Tá? Museu é um lugar que conta história. Quer que sentar em cima dessa pedra um tempo escutando o vento, que ele vai te contar a história. Então, aí você desmistifica aquela palavra, né? Você tira aquela casinha branca, feiosa, sei lá, fria e cheia de mofo da ideia das pessoas e abre o tempo, né? Você ressignifica a palavra, as funções, as coisas e tal. Né? E tal. Mas, de fato, essa questão da museologia dos seus padrões, em princípio, tem esse ensaio de revisão, de repatriação, mas quando a gente, de fato, chega lá inesperadamente e oferece uma oportunidade disso acontecer, a coisa não anda. Essa é a história do museu, né? O museu precisa ser ressignificado, ser, né, outras formas de gestão, de participação, né? Não tem simplesmente por que detonar um museu, assim, porque também não tem como detonar a escola. Né? Você não tem outro modelo que se dê para segurar a onda, então vamos tentar transformar a escola, né? Tentar transformar o museu, né? Essa coisa toda. Aproveitando esse gancho que a gente está falando dos museus,
Minha pergunta é a respeito da última exposição que você participou na Galeria Mila, onde você expôs cerca de 60 obras em várias tipologias. E você fez a curadoria da exposição junto com a assistência da Paula Berbet. E queria saber o quanto é que é estratégico a atuação de indígenas na curadoria de exposições. Então, ela é estratégica exatamente por aquilo que eu lhe falei, né? Além dessa questão histórica do protagonismo, né? Histórica realmente do protagonismo, quando o artista curador ele assume, né? Ele tem uma grande oportunidade, de repente talvez ele nem consiga, mas ele tem uma boa oportunidade, né, de fazer exatamente alguma coisa diferente daquilo que a gente costuma criticar, né? Uma das questões essenciais assim que faz a grande diferença, por exemplo, é quando uma pergunta que a Select fez, né, naquele debate lá que o outro colega falou, como expor a arte indígena, né? Então isso é uma pergunta que você, em princípio, muito complexa de se fazer, né? Para quem se faz essa pergunta? Né? Porque aí você entra em várias questões e dimensões que vai nessa coisa do que é arte, né? O que é arte do índio e tal. Mas aí a gente precisa de um pouco de recorte até para o negócio não ficar tão amplo, não ficar tão solto e a gente não ficar tão boiando nas questões, né? Mas eu acho que a função mínima do curador é ter essa consciência, né? Mínima disso que eu estou tentando te falar e trocar essa ideia com a organização que convidou ele, né? Porque os indígenas estão experimentando esse lugar da curadoria, né? Em uma instituição não indígena. A instituição ainda é não indígena, né? E aí o curador é uma figurinha lá pequenininha. Não tem nem tanto poder assim, porque os diretores lá é que mandam, né? Os caras que pagam, que soltam a grana, que fazem o negócio acontecer e tal. Então é um lugar ainda muito novo para a gente, né? Desse lugar da curadoria e tal. A gente está, de fato, aprendendo a lidar com isso, né? Dentro da ideia do o que é possível, né? Tem a história do ideal e tem a história do o que é possível e tal. A gente está no campo do que é possível. E aí é experimentando mesmo, né? Eu acho que uma das funções do curador indígena é bater um papo com a comunidade, né? Com o povo, né? Deixar o povo minimamente a par das histórias do que acontece, né? Das complexidades, das oportunidades. Então, o curador indígena ele tem, assim como o artista, essa função. O curador ainda mais, né? Porque ele entra por esses pormenores de que muitos artistas não vão, não querem, né? E de repente nem é para aí mesmo, que é essa burocracia toda de pensamento, esses caminhos que o curador, de uma certa forma, trabalha melhor que o artista, né, em determinados momentos. E existem casos onde o artista curador e sabe disso, tem essa facilidade, faz isso, né, de boa. Né, a Naine Terene é uma dessas, né, que além de ser artista, é uma exímia curadora, né, uma articuladora, uma professora. Não sei se conhece o trabalho da Naine Terena e tal. E aí eu tenho também as minhas experiências pelo lado daqui, né, de uma certa forma também. E eu acho que é isso, né? A exposição lá da Milan foi muito isso, né? Uma autocuradoria, né? Falando dessa história toda. Aí fiquei muito à vontade para construir junto com a Paula e também com a equipe da galeria essa questão toda, né? Por que a exposição dessa forma, desse jeito, e funcionou muito, né? Funcionou muito. Um caso muito especial, assim, As narrativas que você apresenta nos seus trabalhos, elas acabam trazendo bastante ancestralidade, né? E aí, muitas vezes, você acaba ritualizando em exposições, em vários momentos do seu processo artístico, né? Então, eu queria saber se essa prática também acontece no momento de produção das suas obras. Então, acho que esse momento de trabalhar a constituição de uma obra ou de uma curadoria, ele é também um momento
Acho que é um momento, assim, embora mais íntimo, né, que é um momento que não é um momento de palco, de visibilidade, é um momento onde a gente acaba performando essa coisa que é tentar conversar, ouvir, né, o que essas entidades têm falado. Então, para eu chegar naquela exposição do Junipapo, por exemplo, eu fiz um processo todo, né, de dietas, de cerimônias mesmo, e a Bernardina me ajudou muito, né, que ela era minha mestra nesse processo, de entender a planta como uma pajé, como um espírito, levar a gente para esse lugar que a gente geralmente não está habituado, né, a gente vê uma árvore, é uma árvore que dá fruta, a fruta cai e o bicho come, né, e tal, e é só isso. E aí tem toda essa performance, sim, todo esse estudo que muitas das vezes ele é bem mais denso, mais intenso do que aquela coisa que a gente faz para Facebook e para a sociedade, essa coisa toda, né? Então é muito ritualístico, sim, né? E é como eu falei, é um ritual mais longo, mais completo, né? Eu fiquei muito tempo com o meu corpo pintado de jenipapo, tomando jenipapo e ralando, sentindo e pintando com o jenipapo, né? E você vai no meio do processo, quando você vê, você está naquele diálogo ali com aquela... Começa com o cheiro e depois as energias tomam de conta e tal. É um processo muito interessante, assim, de rito mesmo. Eu queria pegar o gancho, aproveitar essa sua fala para falar sobre uma das linguagens artísticas que você trabalha, que é a performance, né? Você falou da exposição Ruku, aí eu lembrei da sua performance, o Cajado do Pajé e tal. E aí eu queria saber, trazer esse gancho para saber qual o limiar entre o que pode ser considerado performance artística e um resgate dessas expressões ritualísticas ancestrais. Uhum. Não, é uma pergunta bem complexa, né? Ela é bem complexa mesmo, mas ela nos desafia a pensar essas coisas. A gente está, né, como eu falei, experimentando a história a ideia da arte dentro de um contexto, né, de guerra, primeiro, um contexto de guerra. Nós estamos em guerra. É uma guerra que aparentemente não tem tiro toda hora, não tem bomba, mas nesse momento está morrendo parente, né, em algum lugar. Mas também está nascendo, né? Em algum outro lugar está nascendo parente e tal. E aí a gente vem, como eu falei, estudando essa questão. Isso é uma questão que perpassa outras pessoas, outras instâncias, né, e outros ambientes, como o próprio teatro, né? A gente tem discutido muito isso com o teatro, a partir da ideia de um teatro indígena e tal. E isso vai e volta, as pessoas tentam debater isso, se estressam, brigam, e vai e volta, né? Então, quando a gente assume, né, essa questão, eu assumo isso muito para mim, né? Digo, bom, eu estou estudando isso aqui, tem um prazo, tem uma data, até lá vamos ver o que se manifesta, né? Então as coisas, elas vêm por manifestação. Se a gente deixar, a natureza se manifesta, né? Mas e aí, isso vai dar em quê, né? Para quê? A gente vai gerar sensibilidade, a gente vai gerar arte, ou a gente vai gerar escândalo, né? Ou a gente vai gerar, né, coisas que não vão, né, construir e vão complexizar ainda mais as questões, né? Então, o que dá para mostrar, né, em certos lugares? São questões que as circunstâncias nos dizem mesmo, né? E tal, né? E uma boa pergunta, assim. Então, talvez a gente esteja tentando preparar esse ambiente, né, para outras performances mais densas, onde a gente consiga colocar mais energias, né, soltar mais as forças e tal. Porque as forças, ela vem, quando você solta, se você não conseguir administrar essas forças machucam as pessoas, né? Você não vai chamar as forças e soltar numa sala de aula onde fazer o professor correr, as crianças se machucarem e tal. Para quê? Né?
Então, tem que ter muita responsabilidade, assim, sutileza nessas questões do lugar, do que dá para fazer, porque o ambiente tem que estar preparado, né? Mais do que o nosso corpo, a plateia, né? As pessoas que estão ali, elas têm que estar minimamente preparadas, né? E, geralmente são trabalhos que não se fazem só, né? Esses trabalhos mais espiritualizados mesmo, você trabalha em grupo, em coletivo. Então, um pouco nesse sentido, a gente vai devagarzinho vendo até onde vai. E a gente tem que ter o autocontrole, como eu falei, né? De ficar ali numa frequência de entender que aquilo ali dá para fazer ali, e não mais do que aquilo, porque senão complica, né? Não existe, de fato, um protocolo, existe, eu acho, uma sensibilidade que cada um tem descoberto ao seu modo, né? É um processo que deve ser feito com muito respeito, não é, Jade? É isso? Sobretudo, né? Porque é um respeito, porque a falta do respeito mesmo incide na história da vida, né? Você pode ou morrer ou tirar uma vida numa brincadeira dessa, né? De confundir as bolas da espiritualidade com a performance artística e política, né? Jaider, quando começou a pandemia, muito se foi propagado nas redes sociais sobre uma mudança na relação da sociedade com a natureza, né? Alguns índices de poluição diminuíram. Passado algum tempo, a gente vê que isso não é suficiente para, de fato, acarretar numa exploração menor da terra, né? Mesmo assim, será que a pandemia vai criar novas dinâmicas de relação com a natureza no antropoceno? O que é que você acha? Olha, a gente até meio que conseguiu, né, ter um pouquinho de medo dessa coisa toda, né? Acho que enquanto sociedade mesmo, né? Tô falando enquanto Brasil, né? Enquanto América do Sul, não. Eu acho que as pessoas elas sentiram um pouco esse impacto, né, da ideia do novo normal, da presença constante da realidade pandêmica, né? Então, eu acredito que quem tomou de conta mesmo da coisa, né, quem anda mandando de fato agora, muito mais do que já mandava, né, essa é a crise, né? Quem nos governa é a crise. A gente é governado por essa crise, que é uma crise que ela não tem nem meio, nem fim, nem cabeça, né? E a gente não consegue alcançar, que é um monstro tão grande que o Davi Copenau chama de Lahara, né? Que o Zenomonde chama de Lahara, que é, né, o capitalismo, é a globalização, é o desenvolvimento, né? São tantas palavras para essa questão que a gente não chega a entender e a ver e a perceber e nem chegar lá e desligar o botão desse negócio todo, né? Eu duvido muito disso, né? Embora tenhamos que acreditar enquanto educadores, a gente está, né, deveríamos estar focados com prioridades para as nossas crianças e a gente não está ainda, né? Não está existindo. As crianças não estão a par do que está rolando, né? Então elas vão crescer sem muita ideia do que está acontecendo, né? Tudo. Eu não sei, de fato, eu me vejo sem uma resposta muito concreta para essa tua pergunta. Assim, porque né, a gente vive uma coisa de massa mesmo, uma coisa muito grandiosa, né? Você não tem condição de formular uma agentividade educativa que transpõe as realidades, as condições, né, os momentos e tal, e as próprias tecnologias mesmo, né? Os corpos estão envoltos em outro momento, assim, por exemplo, tem essa geração da internet, né, a geração que já nasceu dentro da internet, que dificilmente pisou, nem que seja na beira de um lago, numa árvore de verdade, pessoas extremamente urbanas que de fato já se desconectaram com essa ideia de mundo, não faz nem ideia do que seja antropoceno, porque não sabe exatamente o que veio anteriormente falando, né? Então, mais uma vez, essa questão toda é uma coisa que circula muito entre a gente, né? Algumas pessoas que estão nos lugares onde essa coisa passa, as academias, a arte mesmo, né? Alguns partidos políticos mais radicais de esquerda e tudo,
porque as outras coisas são tudo muito neoliberais mesmo, né? E que essa coisa da ganância mesmo e da impossibilidade de parar uma máquina de produção, né, porque vai realmente derrubar uma bolsa aqui ou outra ali. Essa galera aí não foi minimamente sensibilizada, ela também não foi afetada, né, na sua honra, na sua memória, no seu sentimento. Então são coisas que não têm sentimentos, né? E coisas que não têm sentimentos, elas não se sensibilizam porque elas não têm sentimentos, né? Então boa parte do mundo ela já está mais mecanizada do que, né, orgânica, né? Não vou nem dizer humana porque isso já não é mais referência para nada, né? Essa coisa de ser humano, ela já não é mais orgânica. Então na balança final das coisas fica muito difícil. Mas aí mas o que a gente vai fazer? A gente vai todo mundo se matar, ficar triste, deprimido? Eu falo, não, acho que a vida, de fato, ela é maravilhosa, né? E ela se constitui a partir do que você faz, né? Aqui na minha frente tem uma roça maravilhosa de macaxeira que eu plantei aqui, né, na cidade, né? Durante a pandemia, quando a pandemia chegou, eu ia construir um prédiozinho ali para exibir melhor as obras e tal. Aí quando a pandemia chegou, com aquela força toda, e ninguém mais saía de casa, eu falei, bom, não vai ter prédio nenhum não, vou fazer o quê? Vou plantar roça. A roça que é a nossa origem, que é a nossa floresta, que é a nossa... Então, entender, né, que não tem essa história de fazer uma nave super desenvolvida e ir embora para Marte, né? Não tem isso. Isso, em alguns lugares, né, essa galera é tão maluca, né, nesse corredor antropoceno, que ela já está com essa ideia, né, de fazer... né, uns assentamentozinhos lá por Marte, foram na Lua, viram que lá não tinha muito futuro, né, foram para Marte. Aí chegou lá também, não tem muito o que fazer, mas eles estão querendo tirar umas coisas daqui e levar para lá, né, e tal. Sabe que não vai dar certo, né? Sabe que é uma outra loucura e tal. Acho que o universo é tão maravilhoso e tanto que se busca por aí, né, e não se acha nada, essencialmente, além de poeira e fragmentos de tantas vidas que já passaram, né? Acho que o melhor mesmo lugar desse universo é por aqui mesmo, né? Então não tem muito para onde ir, né? E o futuro ele acaba sendo uma ideia do que era o passado, né? Que é essa harmonia e essa inteireza com a própria natureza. E como não existe mais de fato tanta natureza, acaba que a gente, de uma certa forma, tem, né, uma espécie de chance de recriar, né, uma outra natureza, numa natureza que já vem também manipulada de uma certa forma. Ela não é mais integral, não é mais como antigamente, né, mas ela ainda serve para muita gente, e ela serve para entreter os nossos dias, né, e a gente nos educar para esse outro sentido, e aí ao mesmo tempo a gente vai também, pouco a pouco, né, já no campo da educação pela evidência, né, pelo exemplo, que eu acredito que seja a melhor forma de educar, né, e tal. E aí está aqui a roça na minha frente, né, e a nossa galeria ela está mudando lá para o centro da cidade, por uma forma também de atender melhor as pessoas e tal, é um outro momento da nossa realidade. E aí a gente vai tirar as mandioca dali ainda esse mês e vamos fazer a farinha, comer, distribuir para as pessoas. E vamos plantar esse monte de maniva que nasceu aí, né? Você corta os pauzinhos, dá para fazer muitas outras roças. Então, eu acho que o mundo ele se transforma a partir do momento que você acredita, né? Como eu estou te falando aqui, né? Você ficar chorando e tal, não vou mais construir minha galeriazinha e tal. Não, eu estou muito feliz porque a roça está aí, né? São outras formas de produtos e tal. Então, às vezes a gente coloca esse lugar da transformação, da mudança, num ambiente muito, muito difícil da gente mesmo acessar, né? Às vezes a gente mesmo cria os obstáculos e dificulta as coisas por acreditar que venha de algum lugar uma solução e que não de dentro de nós mesmos, né? Dessa coisa da capacidade de criar tudo isso. E aí é isso, né? Tem gente que está tem vários momentos para cada realidade, né?
Mas eu falei, essas galera das cidades ultramodernas, né, que não dialogam mais com nada, com totalmente tecnologia e energia, mas aí é só desligar o botãozinho que a coisa murcha, né, morre tudo, porque não tem vida própria, não tem, é uma vida manipulada e tal, enfim, uns caminhos desafiadores. Jair, eu queria relembrar um momento da nossa conversa agora, onde você falou sobre, você trouxe as medicinas sagradas, né, e o papel delas como forma de conectar a gente com outro mundo, como forma de despertar a nossa sensibilidade, como, por exemplo, a ayahuasca, o rapé. Então, a gente queria saber se a arte, para você, pode ser considerada um instrumento de cura. Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida, porque né, para mim ela me cura muito, né? Diariamente, cotidianamente. Né? Ela me salva, ela evita que eu caia na tristeza profunda, ela evita um monte de coisa, ela me coloca num lugar, né, onde eu possa respirar e de uma certa forma também, né, partilhar esse respiro com muitas outras pessoas. Então eu não tenho dúvida que a arte cura, né? Quando ela trabalha dentro da própria natureza dela, né? Quando o artista trabalha, entrega a obra para o mundo e deixa a obra, né, participar, né, da vida, do processo das pessoas. Eu tenho muitos relatos de clientes, né, de pessoas que compram e que mesmo veem na internet e sentem a energia que eu coloco não, a energia que desce, né, para aquele trabalho quando eu me entrego ali para fazer esse teletransporte da energia. E então esse é um momento também que eu busco ter muito zelo, né, que é esse momento dessa concepção e desse transporte para poder aquela medicina ali funcionar, né, a medicina da energia. A gente tem buscado ampliar um pouco esse sentido dessa palavra medicina, né, para também como uma forma de das pessoas entenderem e ampliarem o sentido dessa palavra, né, desses efeitos, né, de como a inteireza do organismo ela é capaz de se revelar, né, quando a gente meio que desencaixa as coisas, né, tira das caixinhas e começa a experimentar, né, outras formas de visão, de integração. Então eu não tenho dúvida, né, que essa arte cura, e cura profundamente, né. E ela é uma cura que é uma cura das emoções, das coisas mais subjetivas que a gente de repente nem sabia que tinha, né? Nem sabia que sofria, que aquilo ali doía e tal. Né? E você anda nesses lugares, vê essas exposições, conversa, sente, troca essas energias e você se sente melhor, né? Você vai ali construindo, né? É importante a gente entender também que essa coisa de cura é um processo, né? Assim como a educação é um processo contínuo, gradual, precisa ser mantido, né? Ela não é exatamente um milagre, uma coisa que acontece arrebatadoramente, igual está na Bíblia, e blá. Acontecem coisas assim, mas no geral as curas são processos contínuos, né? Passo a passo, de muita disciplina também. A gente finalizou nosso encontro. Agora, eu queria te dizer que talvez eu tenha vivido hoje um dos momentos mais legais da minha coordenação nessa galeria. Eu levo ela bastante visceralmente, o meu trabalho. Estou muito feliz que você tenha aceitado, que esteja aqui com a gente. Aconteceu tudo exatamente como eu imaginava, um encontro que fosse energético também. Para mim, só serve para isso, né? O nosso trabalho só serve para isso. Se não servir para isso, não serve para mais nada. Você conta com a gente, você tem uma rede de colaboradores, aqui sítio em João Pessoa, sítio perto de João Pessoa, mas como eu sou dublê de corpo, tem um mato lá no Santa Marta, que é uma montanha atrás do apartamento onde, na verdade, eu sou
uma professora que mora em João Pessoa, mas que mantém o pé no Rio. E eu agora avancei e estou fazendo uma plantação no Santa Marta, que é o fundo do meu prédio. Então, você tem uma rede de colaboradores. Walter tem, dentro de João Pessoa, já tem planta minha, já tem uma rede de leva terra e traz terra para cá, para lá. E os novos colaboradores que entraram esse ano, a Roberta, a Maia, Edith. A Edith está no sítio. Então, assim, eu não sei, porque o que eu queria que o que eu estivesse falando, que não seja mais uma armadilha na sua vida, né? Que seja o contrário, que seja uma rede mesmo de verdade, para a gente poder se ajudar. Com a galeria ela não tem recursos, né? Ninguém ganha, ela funciona como uma extensão, então o Lucas é o estagiário, o resto é tudo trabalho por amor mesmo, inclusive o meu. Então, mas assim, a gente tem muitas casas, quando for fazer um trabalho, tem muita casa para ficar, muito canto, muita coisa para divulgar também, trabalho, mandar recado, ir no museu, no Rio, entendeu? Qualquer coisa que você precisar, estamos juntos, completamente juntos. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Mas é assim mesmo, a gente vai trabalhando, né? Eu tenho esse trabalho todo, essa vida, geralmente, muito dificilmente eu reclamo das coisas, né? Porque eu tenho, na verdade, muita gratidão mesmo por essa sensibilidade toda e essa oportunidade mesmo de vir desse lugar, né? De passear por esses mundos e de entender exatamente que o mundo é para cada uma pessoa uma coisa diferente, né? É um universo próprio, é uma dimensão muito, muito própria, e que a gente não vai nunca, né, conseguir sarar, apaziguar todas as coisas, nem resolver todos os problemas e tal. Mas uma coisa a gente sabe e tem certeza, né, que estando junto é muito melhor do que, né, você estar trabalhando sozinho. Eu não me sinto sozinho, né? Eu sei que tem essas redes, essas pessoas, porque o assunto é um assunto comum, né? O amor é um amor comum e tal. Talvez uma coisa ou outra mude daqui para ali, mas a gente gosta de fato da mesma coisa, vive o mesmo sonho, né? E tudo que a gente faz já é, né, no campo da utopia, né? Já é, sim, no campo da utopia, né? E é um campo que ele precisa ser alimentado, porque por incrível que pareça, para aqueles que realmente estão na pior, a coisa ainda pode piorar, né? Então vamos cuidar, vamos tentar realmente ficar bem, né? E ver para onde isso tudo vai. Quando a gente puder, a gente vai aí em Roraima. Não dá para ir agora. Eu ainda vou na segunda dose da vacina. Estou aguardando. Eles ainda nem na primeira. Vai dar certo. Aí eu estou trabalhando aqui, né? A gente vai construir uma sede melhor para a galeria lá no centro da cidade, a intensificar mais essa coisa das residências, né? Quero trabalhar muito. O meu foco é com artistas indígenas, por uma questão mesmo estratégica e de protagonismo e de justiça histórica das coisas, mas prezo muito pelas parcerias, né? Então tem vários artistas que trabalham em parceria com artistas indígenas, e não tem como não, né, acolher isso também, né? Então vamos vendo para onde essa coisa toda vai dar, né? A gente vai estar, quem tiver por São Paulo esse segundo semestre, tiver a oportunidade, a gente vai estar com exposição lá na Bienal de São Paulo. No MAN vai ter essa exposição chamada Moquém, que eu estou fazendo a curadoria, que traz 33 artistas de todo o território nacional. A exposição do MAN é quando? Será quando? Do MAN, ela abre no dia 14 de agosto. A Bienal abre no dia 4 de setembro. Ok. Então, o meu calendário do ano está bem completo. Estou nem podendo viajar muito para cá ou para ali, mas de repente surgem as coisas e a gente se surpreende. Gente, obrigado.
Pois um beijo, Jade. Obrigado. Valeu, professora. Valeu, meninas, todo mundo.